A paz, irmãos, boa noite. A paz de Deus seja convosco. Hoje vamos falar de um personagem bíblico porque nos traz muitas lições. Nós temos várias pregações, diria, mas hoje eu vou tratar da arrogância de Naamã. Assim, em contrapartida, já te pergunto como é que está a sua alma, a sua arrogância. Está deixando Deus curar, Deus tratar? Como está o seu tratamento com as pessoas, com os seres humanos, com os outros seres? Como que está o seu espírito? Essa é a pergunta que eu faço. Deus está te tratando? Deus já te tratou? Vai deixar Deus lhe tratar? Porque vemos na palavra lá em Provérbios 16, 18, então diz: a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Esse personagem bíblico, Naamã, está lá em 2 Reis 5, fala que é um general, um comandante do exército temido, exército da Síria. Naquela época, vemos que, pela palavra, que era um povo poderoso, um exército poderoso, que era temido por todos, né? E Naamã era o segundo homem desse país da Síria. Ele só estava abaixo do rei, somente abaixo do rei. Era o comandante do maior exército que tinha na época, né? Porém, a palavra nos diz que ele tinha um probleminha, né? Tinha um grande problema. E em 2 Reis 5:1, a palavra nos diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas daí tem um porém, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então, nessa passagem, meus irmãos, vemos que, apesar de toda a glória, apesar de toda a vanglória, ela está conquistando terras, ganhando batalhas. Esse comandante ele tinha uma doença incurável para a época, que poderia culminar até na expulsão dele do exército, do comando, do seu lar, para o retiro, porque a lepra é uma doença incurável, ainda mais naquela época. A pessoa era afastada para evitar contágio, porque a pessoa pegou uma doença dessa, era praticamente já estava condenado à morte, né? E vemos, entendo que ele escondia essa doença de algumas pessoas, mas alguns sabiam, a sua família, e o rei tinha conhecimento dessa doença. Então, e essa doença, eles sempre, quando colocava a sua armadura, poderia até esconder essa doença. Mas na hora de tirar a sua armadura ou chegar em casa, essa doença vinha à tona, suas feridas estavam expostas, né? Que é o pecado. Assim, às vezes a gente, isso já, assim, o que você está fazendo? Se eu pegar, você está escondendo um pecado, mas por mais que você esconda esse pecado, uma hora ele vem à tona, uma hora ele está ali na sua frente. Então, meus irmãos, a palavra nos diz confessar esses pecados uns aos outros para serem perdoados. E Naamã, e Deus começou a tratar essa arrogância de Naamã, porque em sendo um país poderoso, e ele sendo o segundo homem desse país, imagina como que era para conversar com ele, falar com ele, a arrogância que era esse general. E a palavra no 2 Reis 5 nos diz lá que em uma certa batalha foi uma menina foi escrava, uma menina, levou escrava dele, estava na casa dele. E 2 Reis 5:3 nos diz assim: um dia essa menina escrava, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aqui vemos que Deus não faz acepção de pessoas. O inimigo foi tratar a arrogância do inimigo de Israel e usou uma escrava para conversar com sua esposa sobre quem poderia curar essa ferida dele.
que provavelmente já sendo um homem poderoso, de muitas posses, já estava procurando cura, mas sabia que é uma doença incurável. Então, nessa esperança de curar, Naamã contou para o seu senhor o que a menina lhe dissera. E nisso o rei deu uma carta para ser entregue ao rei de Israel. O rei da Síria deu uma carta a Naamã para ser entregue ao rei de Israel. E essa carta, segunda Reis 5:6, nos diz lá, a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Aqui vemos um mal-entendido na escrita dessa carta, porque já desde o princípio, Naamã já tinha ouvido a escrava, sua serva, para procurar um profeta em Samaria. Então vemos também uma hierarquia aí, porque um país não podia, uma pessoa não podia, ainda mais um comandante do maior exército de um país inimigo, entrar num outro país, assim, sim, mas para procurar uma pessoa, no caso, o profeta Eliseu. Então, o rei deu uma carta para que ele apresentasse ao rei de Israel, para que procurasse Naamã, se apresentasse a Naamã. E o rei, já lendo aquela carta, já praticamente entendeu assim, ó, como uma estratégia do inimigo para guerrear. O rei pensou que se tratava de um pretexto para a guerra. Se já havia informado que do profeta quem poderia curar. Então, vemos um problema de comunicação. Por isso que eu digo, meus irmãos, com quem você está indo, quem você está respeitando as regras, mas explicar, falar corretamente, falar a verdade, o que você está fazendo e pedir permissão para esse superior. É o exemplo, por exemplo, alguém entra na sua casa para falar com um filho seu, com outra pessoa que não seja o mandatário da casa. É ruim, pega mal isso daí. Então, e a pessoa vai querer tirar satisfação. Como você ousa entrar em minha casa para falar com o meu filho, no exemplo, e não fala comigo? Então, você tem que se dirigir a quem é responsável pela casa, no caso, o rei de Israel, para pedir essa autorização, para falar, eu não vim aqui procurar guerra, eu vim para ser curado, para essa carta aqui, de recomendação, para que procure o profeta para que eu seja curado. Então, uma má interpretação pode levar a uma ruína. Então, temos que tomar muito cuidado com quem nós conversamos, com como que nós conversamos, se essa pessoa tem autoridade de falar abertamente. E o rei ficou assim, com medo. E eu vemos lá no 2 Reis 5:7, que nos diz, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. Então, achou que era um pretexto do inimigo da Síria para invadir Israel. Mas creio que Deus estava e sempre estava no comando das nossas direções, e eu creio que Deus está sempre no comando das coisas. Quando Deus dá uma direção e às vezes a gente pensa que a pessoa não entende, se acha que está tudo perdido, que vai perder a bênção, então Deus está ali no controle. Não podemos esquecer que Deus está no controle. Tanto é que o profeta Eliseu, sabendo disso, lá na segunda parte de 2 Reis 5:8, o profeta Eliseu diz, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Porém, mais uma vez, para quebrar a arrogância, o orgulho de Naamã, o profeta não recebeu. Ele foi, Naamã foi até o profeta Eliseu,
foi com carros, a palavra diz que ele foi com carros, com cavalos, e o profeta Eliseu nem o recebeu. E ele ficou indignado. É aquelas pessoas importantes que se julgam tão importantes e não quer falar com uma pessoa mais baixa, só conversa com pessoas acima. E ele estava uma prepotência muito, muito grande que ele ficou bravo, ficou irado. E queria até voltar embora. Ainda mais questionou as ordens, porque quem o recebeu não foi Eliseu, foi um mensageiro dele. Isso que deixou ele mais irado, porque ele foi recebido por um mensageiro e não por Eliseu. E o mensageiro levou a ordem do profeta: vá, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e sairá curado. E nisso ele ficou tão irado que já praticamente queria ir embora. E mais uma vez, para quebrar o orgulho dele, assim, como Deus age, ele teve que ouvir os seus servos. Em 2 Reis 5:13, lá diz: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Essa arrogância de Naamã foi um trabalhar de Deus para poder quebrar, trabalhar o espírito dele, e que ele teve que ouvir a escrava, mas a serva dele foi recebido por um mensageiro, e para entrar no Rio Jordão teve que concordar com os seus servos, tá abaixo dele um rei, o segundo homem mais poderoso do país, teve que concordar com um servo. E ainda mais, entrar num Rio Jordão, um rio sujo, tanto que na palavra, depois ler lá no 2 Reis 5, ele fala assim, não tem tantos outros rios limpos, tinha que ser esse o Rio Jordão, tinha outros rios de Damasco, né? Tinha que ser esse, mas Deus faz as coisas, que os propósitos de Deus, às vezes nós não entendemos, mas quando a gente deixa Deus agir nas nossas vidas, é para um bem maior, é para a nossa cura interna, nossa cura espiritual. E ele foi convencido pelos seus súditos. E nesse convencimento, ele teve que quebrar mais uma parte, um caminho desse orgulho. Ele teve que se despir para se lavar no Rio Jordão. Isso, a lepra foi vista por todos. Ele teve que... todo mundo que estava ali viu a sua doença. Ela ficou exposta. E isso foi humilhante para um comandante. É humilhante ter as suas doenças, o seu pecado exposto ali. Assim, e por isso que eu digo, meus irmãos, confessar os seus pecados, não esconda seus pecados, porque uma hora ele vem à tona. E a palavra nos diz que tudo será revelado. O outro passo para quebrar, que Deus estava no trabalhar, quebrar a arrogância de Naamã, foi a recusa do presente. Lá em 2 Reis 5, 15 e 16, ele fala: é humilhante e constrangedor oferecer, humilhante e constrangedor oferecer um presente e a pessoa não aceitar. Lá no 15 a 16, ele fala assim: voltou ao homem Deus, ele toda a comitiva. Veio, pôs-se adiante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Quer dizer, Naamã ainda insistiu com ele para que aceitasse, e ele recusou. Imagine você
Naamã, quando foi, levou ouro, levou um monte de presentes, achou que ia simplesmente comprar. E a bênção de Deus não se compra, ela não é equiparada a um valor monetário aqui. Assim, é mais um aprendizado que ele teve que carregar para si, para nesse trabalhar de Deus, para quebrar o orgulho, a arrogância dele, a alvidez dele. E para que foi, você vê, o trabalhar de Deus foi tão perfeito, foi tão lindo, que nesse processo todo, Naamã, depois que ele mergulhou as 7 vezes no Rio Jordão, que ele saiu curado, a sua pele estava limpa como a de um bebê. Ele, além de reconhecer a Deus, ele abriu mão assim, dos deuses dele, assim, renunciou a Rimon, Deus que ele servia. Então, ele rompe com as suas tradições religiosas, deixa de ser um grande comandante para ser um grande servo do Senhor. Então, aqui temos um aprendizado, assim, meus irmãos, para deixar Deus trabalhar nossas vidas e deixarmos a nossa arrogância, a nossa soberba de lado, porque a soberba precede a queda. E lá em Mateus 5:3 diz Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em 2 Crônicas 20:20, só para ir finalizando, a palavra nos diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Temos que deixar Deus nos quebrar, nos fazer de novo, sermos curados. Assim Deus age por completo em nossas vidas, tratando nosso espírito, corpo e alma. Meus irmãos, a palavra de hoje veio para a gente quebrar esse orgulho, ver com quem que nós estamos falando, como que nós estamos conversando com as pessoas, se nós estamos sendo soberbo, nós estamos arrogante. Então, temos que tomar muito cuidado, porque Deus usa, às vezes, as pessoas lá embaixo para poder nos corrigir, para poder nos trazer, dar um entendimento da humildade, reconhecer que os humildes, a palavra nos fala, os humilhados serão exaltados. Então, meu irmão, que às vezes a sua resposta não está lá na mansão onde você se encontra, algum palácio. Às vezes a sua resposta, a sua cura, está numa igrejinha lá de uma comunidade, está numa casinha de um faxineiro, está na palavra que uma pessoa da limpeza vai falar para ti. Está nessa palavra que você vai entender o agir de Deus. Então, meus irmãos, vamos olhar para dentro da gente, dentro de nós, e corrigir, pedir a Deus derrame a sua misericórdia sobre as nossas vidas, porque essa misericórdia de Deus se renova a cada dia, e possamos aprender cada dia mais, possamos buscar aos pés do Senhor, nos humilhar aos pés do Senhor, saber com quem nós estamos conversando, quem nós estamos procurando para conversar, quem que nós estamos compartilhando os nossos pecados. Então, e a palavra já fala assim, quando for para conversar com Deus, entre no seu quarto em secreto, que em secreto eu te ouvirei. Então, você não precisa ficar expondo os seus pecados. Confesse seus pecados a Deus, confesse seus pecados ao pastor, porque ele, através da igreja, vai orar por ti, para que Deus possa fazer a restauração em suas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia.